Bom dia, meus irmãos. A todos tenham uma ótima segunda-feira. Eu vou ler o meu livrinho, que eu já estou na página 69. Estou quase terminando, que são 100 perguntas e respostas. Estou quase chegando. Por que Jesus foi crucificado? Essa pergunta tem muitas respostas, conforme se leva em conta as circunstâncias históricas de sua morte e o mistério da redenção que se cumpriu através daqueles mesmos acontecimentos. O mundo novo que Jesus anunciou incluía igualdade de direitos para todos e o fim de privilégios de categorias. Com sua pregação e suas atitudes, Jesus despertou forte oposição da parte dos chefes religiosos da época, que o acusaram de falso profeta e de violador de sábado, de falar contra o templo e contra a lei de Moisés, de blasfemo, porque se dizia igual a Deus e porque perdoava pecados. Várias vezes o Evangelho relata que os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Chegaram até a pegar pedras para apedrejá-los. Isso está em João 31. Mas quando foi preso e processado, usaram como motivo para convencer Pilatos a dar a sentença de morte à falsa acusação de ser ele um agitador político, um pretenso rei. Em Mateus 27:18, lemos que Pilatos bem sabia que o povo havia entregado Jesus por inveja, e como se fosse o motivo de sua condenação, mandou escrever na cruz: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Está em João 19:19. Jesus não cometeu nenhum pecado, nunca fez nada que desagradasse a seu Pai. Não poderia ser condenado por nada. Ele só fez o bem nessa terra. Enfim, foi Deus num corpo de homem. Portanto, não tinha motivos para crucificá-lo. Além de tudo, ele passou por isso sem reclamar, porque cumpriu a vontade de seu Pai por amor. Tudo isso aconteceu para que se cumprissem os misteriosos desígnios de Deus, que tanto amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que não morra quem nele crê, mas tem a vida eterna. Está em João 3,16. A carta a Diagoneto, no século II, tenha a vida eterna. A carta de Diagoneto, século II, diz: Deus mesmo entregou seu próprio Filho, como resgate por nós, o santo pelos pecadores, o inocente pelos maus, o justo pelos injustos, o imortal pelo imortal, Pois 3 vezes Jesus anunciou aos discípulos o que o esperavam: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. E uma vez morto, depois de 3 dias ressuscitará. Está lá em Mateus 31. E disse também: eu dou a minha vida, ninguém pode tirá-la de mim. Eu a dou livremente. Está em João 17. E quando foi preciso explicar aos judeus como era possível que o Messias esperado morresse em uma cruz, os apóstolos citaram as profecias que contavam na Bíblia. Ele cumpriu a profecia de Isaías. Foi traspassado por causa de nossos crimes, esmagado por causa de nossas iniquidades, maltratado, deixou-se humilhar, como o cordeiro levado ao matadouro, não abriu a boca. Está em Isaías 53:5, versículo 7. São Paulo resumiu todo esse mistério em uma só frase: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Está lá em Romanos 25. Com isso, ele nos deu a maior prova de amor, que é morrer para salvar o irmão. Eu vou ler a página 70. O que quer dizer padeceu sob Pôncio Pilatos? Essas palavras estão no credo, no resumo da nossa fé. Padecer significa sofrer.
Neste caso, sofrer a morte, sob o poder é a mesma coisa que durante o governo significa que Jesus foi condenado a morrer no tempo em que Pôncio Pilatos era governador da província romana da Judéia. Sabe-se que ele exerceu este cargo entre os anos 26 e 36 depois de Cristo, e era a única autoridade que podia legitimamente condenar alguém à morte. Por isso, era dele que os judeus tinham de obter a sentença de morte contra Jesus. Nos diálogos entre Jesus e Pilatos, narrado no 4º Evangelho, Pilatos diz: tenho poder para te soltar e poder para te crucificar. E Jesus lhe respondeu: não terias nenhum poder sobre mim se não te fora dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem poder maior. Está em João 19:10. Pilatos chegou a reconhecer a inocência de Jesus, pois disse: não encontro nele, em Jesus, nenhum motivo de condenação. João 18:38. Mas foi fraco diante da pressão dos judeus, que o ameaçaram, dizendo: se o soltares, não é amigo de César, porque todo aquele que se faz rei se opõe a César. Não ser amigo de César, imperador de Roma, significaria para Pilatos o fim de sua carreira. Então ele cedeu. O dinheiro fez ele contar mais alto. E trocou Deus pelo dinheiro. Como entender a palavra de Jesus ao bom ladrão? Hoje estará comigo no paraíso? Essa já está na 71. Ao bom ladrão que lhe pedia: Jesus, lembra-te de mim quando vieres ao teu reino? Jesus respondeu: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Os comentadores chamam a atenção para o fato do paraíso ser uma palavra rara no Novo Testamento e usada 3 vezes, e dizem que não pode ser a mesma coisa que no céu, porque Jesus ainda ia descer à mansão dos mortos. Com certeza, Jesus quis dizer ao bom ladrão que ele alcançaria a salvação sem demora, e que estar com Jesus já significava felicidade eterna. Assim entendeu Santo Ambrósio, que escreveu: pois a vida é estar com Cristo. Portanto, onde está Cristo, aí está a vida, aí está o reino. Temos esta bela explicação do Papa Emérito Bento XVI. Como o bom ladrão tinha imaginado concretamente a entrada de Jesus no seu reino e em que sentido ele tenha, consequentemente, pedindo a lembrança de Jesus, não sabemos, mas obviamente, na cruz, ele próprio compreendeu que esse homem despojado de todo o poder é o verdadeiro rei, aquele de quem Israel está à espera e ao lado de quem está agora ele quer estar não só na cruz, mas também na glória. A resposta de Jesus ultrapassa o pedido. No lugar de um futuro indeterminado, coloca o hoje. Hoje estarás comigo no paraíso. Também esta frase está repleta de mistério, mas mostra-nos seguramente isto. Jesus sabia que entrava diretamente na comunhão com o Pai, que podia prometer o paraíso já para hoje. Sabia que reconduziria o homem ao paraíso, donde decaíra aquela comunhão com Deus, onde está a verdadeira salvação dos homens. Desse modo, a história da devoção cristã, o bom ladrão tornou-se a imagem da esperança, a consoladora certeza de que a misericórdia de Deus pode alcançar-nos até mesmo no último instante. Aliás, a certeza de que depois de uma vida transviada, a oração que implora a sua bondade não é vã. O bom ladrão, acolhendo grande esperança, me dás. Reza a sequência Dies Irae. Neste episódio, São Jerônimo conclui: nunca é tarde demais para se converter. Um ladrão passou de patíbulo ao paraíso. 72.
Quem era o discípulo que Jesus amava, que aparece no quarto evangelho? Para responder, precisa examinar os 5 lugares do evangelho, do quarto evangelho, onde aparece a expressão o discípulo que amava. Todos eles estão na segunda parte desse evangelho, o qual trata da hora de Jesus. João 13, 23. Na última ceia, estava reclinado bem perto de Jesus um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. João 19, 26. Jesus na cruz, vendo sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à mãe: mulher, eis aí teu filho. João 22, versículo 2. Ela, Maria Madalena, correu e foi procurar Simão Pedro e outros discípulos, aquele que Jesus amava. João 21, 7. O discípulo a quem amava disse a Pedro: é o Senhor. João 21, 20, 24. Voltando-se, Pedro viu que o seguia, e o discípulo a quem Jesus amava. Que o seguia, voltando-se, Pedro viu que o seguia, o discípulo a quem Jesus amava. Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas a prescrever. O discípulo que Jesus amava era João Batista. Desse texto se conclui que o discípulo amado estava na última ceia e também ao pé da cruz, e que ele é o quarto do Evangelho. Na tradição sempre atribui ao apóstolo João a composição do quarto Evangelho, embora certamente não tenha sido ele o último redator, como prova o capítulo final. É interessante notar que o nome desse apóstolo não aparece no quarto Evangelho, pois quando este menciona João, está falando de João Batista. Há autores que mesmo dispondo de tantas indicações, a gente supõe que o discípulo amado não é um dos 12 apóstolos e propõe outro personagem dos evangelhos, como o jovem rico, o qual Jesus olhou com afeição. Mateus 10, 21. O Lázaro, irmão de Marta e Maria, junto a cujo túmulo Jesus chorou, suscitando o comentário dos judeus: vede como ele o amava. Ou até mesmo Maria Madalena, muito ligada ao Mestre, a qual presenciou sua morte na cruz e foi a primeira a vê-lo ressuscitado. Entre os 12 havia um grupo de 3 que eram muito especiais, mais próximos de Jesus e estiveram presentes em momentos especiais de sua vida. São eles Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. São eles Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Esses 2 tinham como pai Zebedeu. Quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo, apenas eles 3 o acompanharam. Os mesmos 3 subiram com Jesus ao monte da transfiguração e presenciaram sua agonia no Horto das Oliveiras. Se for um dos 3 discípulos amados, temos de excluir Pedro, pelas citações do capítulo 21 acima mencionado. Também não pode ser Tiago, pois consta que ele foi morto no ano 44, como narra o Atos dos Apóstolos 12, 22. Esta pessoa de João. O que sabemos de João pelos Evangelhos? Sobre ele lemos o segundo episódio narrado por Marcos e por Lucas. João diz a Jesus: mestre, vimos aqui expulsar demônios em teu nome e quisemos impedi-lo porque ele não te segue conosco. Jesus não aprovou essa atitude e respondeu: não o impeçais, pois quem não é contra vós está a vosso favor. Ao dar a lista dos 12 apóstolos, Marcos informa que Tiago e João receberam o nome de Jesus, o apelido de Boanerges. Isso significa filhos do trovão, e combina bem com este fato contado por Lucas em 9, 55, 51 e 55. Os discípulos não foram bem recebidos pelos samaritanos. Quando por lá passaram, iam para Jerusalém em vista disto. Tiago e João perguntaram a Jesus: Senhor, queres ordenar deste fogo? Quer ordenar desça fogo do céu para consumi-los? Jesus os repreendeu. Isso está bem distante daquela figura meiga de adolescente que a gente associa a João.
Em outra ocasião, os mesmos dois Boanerges provocaram a indignação dos outros apóstolos que pediram a Jesus o primeiro lugar no reino. Jesus deu-lhe uma boa lição. Aquele que dentre vós quiser ser grande, será o vosso servidor, assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir. Dá para perceber a transformação que João teve de fazer em sua pessoa para dominar seus impulsos da alta promoção e deixar que o Evangelho do amor orientasse a sua vida. Por tudo isso, cresceu no conceito e na amizade de Jesus, que lhe deu a suprema prova de confiança quando no cavalo entregou sua mãe para que protegesse seus últimos anos. João 19, 26. Porque de fato ninguém soube falar melhor do que João a respeito do amor de Deus e da caridade fraterna que deve reinar entre os cristãos. Qual seria o motivo da predileção de Jesus por João? Dizem alguns que João era o único que entendia realmente o Mestre. Os evangelhos mostram diversas vezes que os 12 não compreenderam algumas coisas que Jesus falava. Ao lavar-lhe as mãos, Jesus disse a Pedro: "O que faço não compreendes, mas agora o compreenderás mais tarde." Depois de ressuscitado, Jesus abriu-lhes a mente para que entendesse as Escrituras. Os evangelistas foi reservado a João o símbolo da águia, porque diante dos 4 é o maior teólogo, aquele que alcança mais longe com seu olhar. De fato, começa o seu evangelho não como o nascimento de Jesus na terra, mas com a preexistência do Verbo no seio da Trindade, antes de se encarnar, na linguagem plástica de Frei Carlos Mester. Os evangelistas nos mostram fotos da vida de Cristo, e João apresenta os fatos em raio-x. Ele quer dizer, enquanto, por exemplo, Mateus, Marcos e Lucas narram suas curas de cego, João conta apenas uma, e é para mostrar que Jesus é a luz do mundo. João 9, versículo 5. A explicação dos pães é descrita por todos os 4 evangelistas, mas só em João ela termina revelando o pão vivo descido do céu. João 6, versículo 51. João vai além dos acontecimentos, o propõe o sentido último deles. O título discípulo amado não provém do próprio João, mas vem dos seguintes, dos que redigiram o 4º evangelho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.